A esclerose múltipla está ligada à culpa. Como saber dessa culpa e libertar dela? Essas doenças de caráter tão afligente e que você às vezes fica se indagando de onde que isso surgiu, de onde que essas coisas vieram, como as doenças autoimunes e várias outras formas que você fica indagando a origem sem que exista uma causa objetiva que possa apontar para você e dizer, olha, esta doença decorreu disso, você provocou determinada conduta e aí isso destruiu o seu órgão, sei lá, você foi um fumante durante muito tempo e hoje você tem problema pulmonar. Eu consigo fazer uma correlação entre o fumo e a situação pulmonar de um determinado paciente. Mas quando você tem uma pessoa que atravessa um fenômeno como esse de esclerose múltipla ou de outras doenças deformantes, artrose, as autoimunes, você se indaga de onde elas vêm. O Espiritismo responde, elas vêm da alma. Elas vêm das raízes espirituais que nós possuímos. No dizer da doutrina espírita, e a gente encontra isso na obra O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, nós possuímos uma característica na qual as nossas almas possuem diversas imperfeições, e essas imperfeições, se fossem transferidas para o corpo, provocariam corpos profundamente deformados. Exatamente pela programação espiritual em serviço do próximo que a gente tem para exercer, essas doenças espirituais, elas ficam como que presas no corpo sem suar, ficam presas no espírito sem suar para o corpo. Então, é um espírito doente que veste um corpo sadio. É como se fosse alguém que está cheio de chagas e que se cobre com um corpo saudável. A alma está enferma, mas o corpo vai apresentar saúde. Uma imagem boa que pode representar isso é como se fosse assim. As nossas imperfeições morais, elas são como se fosse uma tinta. Vamos imaginar uma tinta vermelha. Você pega um saco plástico transparente e coloca a tinta dentro do saco plástico transparente. O saco plástico não vai transferir a tinta para o corpo. Então, a tinta fica presa no saco plástico, que é o perispírito, e você envolve esse saco plástico com algodão. Bota bastante algodão em torno dele que você nem vê mais o saco. O algodão está lindo, o algodão está maravilhoso, limpo, branco, mas o saco plástico que serve de base para a colocação desse algodão está cheio de tinta. É assim que nós somos. Cheio de imperfeições por dentro, o perispírito contendo essas impressões, mas em função da nossa encarnação, não existe transferências dessas energias negativas para o corpo. Quando a gente começa a perder a concessão do isolamento, esse saco plástico começa a dar sinais de desgaste. Como se alguém tivesse colocado um monte de esparadrapo nos buraquinhos do saco plástico para que não vazasse. Esse esparadrapo começa a perder a liga, começa a perder a cola, e ele começa a cair. E a tinta que está dentro do saco começa a manchar o algodão. É mais ou menos isso que acontece conosco. Nós não temos só a culpa, a gente está restringindo aí o processo como se fosse a culpa. São processos muito profundos da alma que estão acrisolados no perispírito. Dentro da doutrina espírita, esse capítulo é estudado com o nome de predisposições mórbidas, a tendência para desenvolver determinadas doenças. Então, essas doenças, elas ficam contidas, não havendo da nossa parte um equilíbrio de conduta, automaticamente começa a haver a contaminação desse algodão que está do lado de fora manchando e a pessoa apresenta a doença, que pode ser uma artrose, que pode ser uma doença autoimune, que pode ser uma esclerose múltipla, que pode ser um conjunto de imperfeições físicas que a gente pode ter, um conjunto de mazelas. Da onde elas provêm? Das raízes espirituais. Por que elas acontecem? Houve um suar, o perispírito suou na direção do corpo. Durante um tempo a gente conseguiu manter a saúde, mas o relógio biológico não conseguiu conter
as energias negativas por conta da nossa conduta ou por conta da pressão espiritual que a gente tinha. Era muita imperfeição, não deu para segurar por muito tempo, e então aquelas doenças começaram a acontecer. E aí você pergunta, é a culpa? Não, são várias coisas que pode ser. A culpa é um dos elementos, né? Mas às vezes a gente pode fazer esse tipo de movimento em função da mágoa. A mágoa também produz sofrimentos enormes dentro de nós. O ódio produz uma série de destruições desse isolamento do perispírito para o corpo. Eu odeio com todas as minhas forças. Os esparadrapos começam a querer tremer para cair e a gente começa a adoecer. Eu tenho muita mágoa de você. Aí começa a aparecer também essas doenças. A culpa também é um. A culpa é quando a gente é o algoz. Quando é a vítima magoada, a gente pode ter a culpa, a mágoa ou o ódio. E você me pergunta como fazer para resolver isso? Primeiro, trabalhar a nossa conduta. Só que os espíritos dizem que a melhor forma de trabalhar a conduta não é trabalhando os nossos atos, é trabalhando as nossas palavras, porque são as nossas palavras que impulsionam os nossos atos. Se eu tenho palavras de violência, eu vou ser violento. Então, não controle seus atos, controle suas palavras. Mas se perceber, as suas palavras, elas provêm do seu pensamento, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, cuidar dos pensamentos. Cuidar dos pensamentos significa, não tenha tanto ódio, não tenha tanta mágoa, não fique criticando as pessoas, faça o exercício da compaixão, o exercício de procurar sentir a presença de Deus na sua vida. Joana de Ângeles, na obra Viver, Vida, Desafios e Soluções, dá um roteiro de 4 passos para que a gente consiga se harmonizar. Primeiro, fugir do amargor, não ficar reclamando das coisas o tempo todo. 2, sentir-se filho de Deus. Mais contato com a natureza, mais oração, mais conexão com o divino, que se faz através da caridade também. 3, cuidar-se. Cuidar do corpo, dormir melhor, se alimentar melhor, cuidar melhor do nosso corpo físico, fazer exercício físico, ter mais cuidado, dormir bem, fazer o que a gente puder para cuidar da máquina. E 4, o exercício da compaixão. Parar de ser tão críticos dos outros e termos um pouco mais de misericórdia com as pessoas. Em síntese, mudar o padrão mental. E aí, se nada disso der certo, ler a mensagem do Evangelho, obediência e resignação, para entender que tem muitas coisas que a gente passa que numa existência não será possível de resolver. Nós teremos que atravessar uma existência inteira, passando por um drama que a gente acha que já não é mais justo para nós, mas as raízes espirituais que esses dramas possuem são tão profundas que não será possível resolver numa única existência. Nós não lembramos do nosso passado, não sabemos tudo o que fizemos e, por isso, desconhecemos as raízes, mas temos que saber que Deus é extremamente misericordioso e sempre nos oferece o que é melhor para nós. Por conta disso, a gente pode trabalhar por essa via para tentar entender que não é somente a culpa e que também existem estratégias para se viver de mudança de conduta, mas nem assim conseguirá garantir para nós a solução dos nossos problemas ainda nessa existência.